Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. A todos vocês que estão aqui, a todos os espíritos desencarnados, a nossa querida, e benfeitora equipe da casa, todos que estão nos assistindo, os que vão nos assistir, todas as formas de vida, todos nós aqui, em comunhão, juntos, irmanados nesta fraternidade, Estamos aqui mais uma vez para receber dessas bênçãos, porque uma palestra, ela não se concentra só na mensagem em si, ela é um tratamento. Muitos de nós estamos sendo tratados, muitos de nós trouxemos um companheiro junto com a gente e agora está recebendo luz, Então é algo muito grande, é uma grandiosidade muito grande todos os trabalhos que acontecem e provém de uma palestra, E uma vez me falaram que um dos maiores trabalhos de desobsessão é a palestra contínua, É a continuidade da palestra, onde a palavra vai vindo, pouquinho e outro pouquinho, cada expositor da forma que fala, da forma que encontra um caminho no coração de cada um, porque assim o nosso mestre, ele permite, ele capacita. Então, para mim é um privilégio estar aqui, porque eu sou a maior doente de todos, Então eu estou recebendo aqui o tratamento também. Mas vamos lá, então eu convido a todos para que possamos fechar os olhos, para que possamos fazer uma conexão com a espiritualidade benfeitora e amiga, com todos os que estão aqui, para que o nosso magnetismo ele flua, ele seja manipulado por mãos amigas e ele seja capacitado para o trato dos nossos irmãos em todas as formas de vida que se apresentam, em todos os estágios da evolução, que sejam todos envoltos na nuance de paz e de amor do Mestre Jesus, nesta casa de Deus, nosso Pai, onde acolhe a todos. E assim, Senhor, humildemente aqui, nós te pedimos, abençoa esta conversa desta noite, abençoa o propósito de falar do Evangelho, abençoa-nos quando falamos e abençoa-nos quando ouvimos, para que possamos não falhar nesta mensagem de luz e amor. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou, é que pedimos a permissão, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, a palestra de hoje é sobre uma palavra pequenininha. Aqui para nós, na língua portuguesa, é uma palavra bem pequenininha de duas letrinhas, fé. Aqui pra gente, fé significa, entre esperança, crença, é algo grandioso, mas lá na língua morta, lá para o povo hebraico, os gregos em latim, ela tem um outro significado, pouco mais contundente, que seria confiança. Confiança. E eu fiquei refletindo nisso, e olha como é bonito essa questão da confiança, Porque um exemplo
exemplo, eu sou muito dispersa com o negócio de dias. Ai, que dia é hoje? 20, 21? Ah, eu não sei. Aí se me perguntarem assim, que dia é hoje? Ah, eu creio que é dia 24. Mas aí eu tenho uma chave que ela é toda certinha, ela sabe de cor e salteado. E se perguntar para ela, ela fala, hoje é 24. Então eu creio, a minha crença, ela tem certeza. Ela confia que é porque ela sabe, ela tem certeza. Então, eu falei assim, olha que interessante, né? Porque a gente fala, crê em Cristo, crê no Pai, crê em Deus, né? Mas a crença, ela pode mudar, ela é passível de mudanças. Mas a confiança, a certeza do Pai, de Jesus, do amor do Pai, é diferente. Eu não creio, eu descobri que eu não creio, eu descobri que Ele é certeza na minha vida. O Pai é uma certeza, Cristo é uma certeza. E é interessante que eu descobri isso para esta palestra, né? Só nesta questão do, descobrir a etimologia da palavra, né? Mas dentro disso, eu também, nesse negócio da fé, que tipo de fé? Qual é o poder da fé? O que a fé faz? Aí depende de qual fé nós estamos falando. Então eu trouxe um poeminha aqui, que é de uma pessoa chamada Catulo da Paixão Cearense, né? É o poeta do sertão. E ele diz o seguinte: encontrando-me eu com um sertanejo, perto de um pé de maracujá, eu lhe perguntei, diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce branca e roxa a flor do maracujá? Ah, pois eu lhe conto a história que ouvi contar, a razão pro que nasce branca e roxa a flor do maracujá. Maracujá já foi branco, eu posso até lhe jurar, mais branco que a caridade, mais branco que o luar. Quando a flor brotava nele, lá pros confins do sertão, maracujá parecia um ninho de arcudão. Mas um dia, há muito tempo, não sei que mês, que até não me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado, longe daqui. Como? O quê? Pregaram o Cristo na cruz, a martelo e vi tamanha crueza. A natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava os campos, as folhas e as ribeiras. Sabiá também chorava nos galhos da laranjeira. E havia junto da cruz um pé de maracujá, carregadinho de flor, aos pés de nosso Senhor. O sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, nos pés do maracujá, tingia todas as flores. Eis aqui, seu moço, a história que ouvi contar, a razão pro que nasce branca e roxa a flor do maracujá. Muito bem. É um poema muito bonito, uma característica muito grande do povo sertanejo. O povo sertanejo, né, na sua maioria é um povo católico, né? E eles têm a crença deles, e aí eles acham, né? Muitos acham, olha, a flor do maracujá. Eu imprimi para vocês verem, peguei 3 tipos, né? Diferentes, e realmente ela tem uma parte roxa, né? E aí o simbolismo dela é a paixão de Cristo. Muito bonito, é um poema que leva a gente a pensar, né, em toda essa questão da paixão do Cristo. Mas tem gente que é tão crédula que acredita que a flor do maracujá se tingiu por conta do sangue de Cristo. E isso é
fato, porque tem gente que acredita que quando Cristo fala transportar as montanhas, acha que aquele monte de terrinha, pedregulho e rocha vai sair daqui e vai vir para cá. Tem gente que acha que realmente esses milagres, né, foram desse jeito que foram contados, eles não extraem o simbolismo. Tem gente que acha que Jesus ressuscitou um morto depois de 3 dias. E isso seria contra as leis divinas, e Cristo jamais iria contra as leis divinas, né? O que ocorre é que nós ainda não temos uma condição para entender muitas das coisas. Jesus, ele simplesmente era mestre em química, física e biologia e manipulava estas questões junto com magnetismo, né? Magnetismo esse que desde o mesmerismo, que o professor e doutor Meyer veio nos falar do magnetismo animal, que é o nosso magnetismo, aí dos tempos já, e mesmo assim hoje a ciência ainda, né, se debate, se debruça em uma série de questões. Claro, já estamos avançando muito, mas muito dos fenômenos ocorridos, né, nas igrejas ou nos centros, em qualquer lugar, muitos desses fenômenos são fenômenos naturais. Não tem nada de sobrenatural. Quando as mesas girantes, elas se levantavam, né, que foi o começar da doutrina, né, da doutrina espírita, ela precisava chamar a atenção, porque o espiritismo é desde que o mundo é mundo, mas o começar a entender, né? Então precisava-se dos fenômenos, mas aí as pessoas que são muito crédulas, né, elas se perdem um pouco nestas questões. E aí tem uma coisa muito séria, que é a forma que você lida com isso, né? Tem muita gente que quando vai falar o Salmo 23, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar arroz, feijão, carro, casa. Se fosse assim, meus boletos todos estavam pagos, né? Porque eu creio no Pai, agora eu confio no Pai. Mas não, eu acho mais bonito quando a gente se dá conta e fala: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Vai me faltar até o teto, vai me faltar até a comida, mas Deus não vai me faltar. Porque eu ouvi Severino Celestino dizendo que quando o rei Davi, ele compôs esse salmo, que são músicas naquela época, né? Ele estava fugindo do exército do rei Saul e ele avistou o deserto. Então, se ele voltasse, seria capturado. Mas se entra no deserto, vive como? E aí ele começou a compor, a cantar o salmo, e esta fé o levou até o deserto. E ele pensou assim: poxa vida, né? Deus vai prover, Deus proverá. Tanto que ele ficou rei depois, né? É uma história muito bonita, mas é só esse princípio para dar conotação, né, do quanto a gente precisa entender o que é fé. A fé crédula, ela pode fazer com que você hoje tenha essa fé irracional e amanhã, por um desatino, amanhã por uma tragédia, amanhã por algo que aconteceu na sua vida, você vira ateu. Porque você cria de uma forma que Deus ia te salvar, que Deus ia fazer algo, né? E ele não fez. Então, isso é perigoso. E aí, eu estava também assistindo sobre uma reportagem de um ator chamado Pietro Sarubi. Esse Pietro Sarubi, ele foi o ator convidado para fazer o papel de Barrabás.
Então, a princípio, ele nem queria aceitar o papel, porque quando o Mel Gibson ligou para ele já pensou assim, filme de ação, violência, aventura, né? Porque combinava bastante com ele, né? Mas Mel Gibson chamou ele para interpretar Barrabás. Aí ele falou assim, essas coisas religiosas, faz tanto tempo que eu estou distante disso, né? Não sei, mas no final terminou aceitando. E ele conta que no set de filmagem, quando estavam fazendo aquela passagem onde Cristo é martirizado, né, liberta Barrabás, né, crucifica Cristo, ele parou do nada, olhou nos olhos do ator que fazia o papel do Cristo. E ele falou que começou a sentir uma dormência nas mãos, as costas começaram a esquentar, e ele ficou olhando, ele ficou paralisado, e começou a vir um monte de coisa dentro dele, da alma dele, e ele falou, meu Deus, com tanta gente boa no mundo, como que o Cristo se importa com um pecador como eu? Porque ele se sentiu Barrabás, ele se sentiu cruel, e ele sentiu o amor do Cristo, e era um ator, mas ele sentiu toda aquela energia que a vida do Cristo traz, e ele foi transformado, ele foi tocado, e a partir daí, ele diz que não é mais o mesmo Pietro. É um novo Pietro, um homem renovado, um homem que confia em Deus. Né? Então, é a questão da fé raciocinar. Ele raciocinou o quê? Espera aí, este homem, ele se entrega para nos ensinar. Ele se entrega nos amando. Ele se entrega para nos levar para uma vida celeste. Isso é uma fé raciocinada. Este homem se entrega para um pecador. Por quê? Existe um propósito nisso. E foi isso que ele enxergou. Né? E aí, dentro dessa mesma questão de conotação de fé, né? Porque a fé, eu posso não crer em Deus, mas eu tenho fé em mim. Tenho fé no meu trabalho, eu tenho fé que eu faço, que eu consigo, que eu posso. A fé, ela pode ser divina, pode ser humana, e isso quem vai falar pra gente é a própria codificação, né? E dentro dessas questões de entender a fé, estava, né, a propósito, eu vou contar aqui uma passagem extraída do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é do capítulo 32, né? E ele vem falar da fé vitoriosa, que é uma passagem onde Cristo, né? E eu também acho legal esclarecer que passagem é algo real, algo que aconteceu, e parábola é algo que Cristo, ele desenhou, né? Ele fez com que as pessoas, com aquelas questões ali do dia a dia, com as questões que eles entendiam que eram pescadores, pessoas simples, né? Então, com aquelas questões do dia a dia, ele transformava em histórias com moral. Então, nós temos a questão da parábola e a questão da passagem. Então, em uma passagem do Cristo conversando na casa de Simão Pedro, e aí chega André, irmão de Simão Pedro, e André começa a dizer muito veementemente, muito nervoso, agitado, que precisaria fazer algo, porque os fariseus irracíveis, eles estavam destruindo a mensagem do Cristo, eles estavam perseguindo a benfeitoria do Mestre. Então, que se necessitava criar, concitar a todos os cristãos a criar uma forma de enfrentar
os fariseus. Ney Lúcio relata que o Cristo permaneceu imperturbável, ouvindo tudo aquilo. Deixou que André fosse veemente, fosse contundente. E aí, quando André gastou todos os argumentos de um homem rude, pescador, que todos aquietaram, porque existia esse momento de aquietação para que o mestre falasse. Jesus olhou a cada um, e eu fico olhando esse olhar como era. Muito calmo, sereno, e disse: nenhum tipo de violência pode trazer uma acepção do que é Deus. Tem como. Não são realmente essas palavras, mas é esse o conteúdo. Depois eu convido vocês a todos lerem, que é um texto belíssimo. E aí ele se aproveita de que estão todos quietos, ouvindo, e conta uma parábola, constrói uma história, dizendo: há muito tempo atrás, onde 3 indivíduos ainda da fé selvagem, ele deixa bem claro, fé selvagem, ou seja, uma fé que ainda não tinha sido, trazida para as questões mais religiosas, era uma fé naquilo, no que se vê. Então, numa fé selvagem, 3 indivíduos e suas famílias viviam muito bem, em harmonia. Porém, um belo dia, começaram a discutir, porque um achava que Deus, ele vivia no trovão. O outro achava que Deus vivia no vento. E o outro achava que Deus vivia no sol. E aí, cada um querendo que a sua opinião estivesse correta e que os outros rendessem glória àquele Deus. Vamos glorificar o Deus do trovão. Não, o Deus do vento. Não, o Deus do sol. E aí, foi-se ficando cada vez mais forte a discussão, cada vez mais forte. Os dias foram passando e eles foram pegando tanta raiva um do outro que começaram então a se munir. Um de minério pesado, outro de paus, madeiras. E eles começaram a construir armas, uns com rochas e pedras, paus, madeiras, minério, e começaram a construir armas entre eles, se debaterem. E eles causaram tanto reboliço, tanto mal, deixaram a floresta tão desestabilizada, destruíam árvores, os animais estavam sem local confortável para dormir, para viver. Aquilo ficou uma devastação. Então Deus, nosso Pai, cheio de misericórdia e compassividade, o que ele faz? Ele envia um anjo. E o anjo, na verdade, é um mensageiro. Mas o anjo não veio vestido do céu, com asinha, túnica branca, não. Ele veio em forma de um homem. E começou a conversar de forma mansa, tranquila. Mas ele não foi contra nenhum dos 3. Não, pelo contrário, ele não foi falar: olha, esse minério está errado para isso. Não. Ele foi falar assim: nossa, esse material que vocês têm é muito bom. Isso é uma riqueza, é uma dádiva ter esse minério, é uma dádiva ter essa madeira. Nossa, essas rochas, essas pedras, elas são incríveis. Mas a forma de usar está errada. O minério pode servir para que se construa objetos para arar a terra e vai facilitar a vida de vocês. E os objetos de madeira? Eles servem para que vocês tenham conforto, vocês construam coisas
para utilizar dentro do ambiente doméstico. E um teto. Olha essas pedras, essas rochas, são maravilhosas para fazer um abrigo forte, robusto, que proteja a família das intérperes, proteja a família dos animais selvagens. E quanto ao Deus? Qual é o Deus? Vocês três estão certos. Os três, porque Deus, Ele vive no sol da vida. E Ele está no vento da natureza. Mas Ele também está, quando Ele transforma a atmosfera através do trovão, Ele está em tudo. Tudo está com Deus. E aí, aqueles 3 homens selvagens e suas famílias aprenderam o que é uma fé ativa, uma crença, uma confiança de que se eu fizer a minha parte, de que se eu trabalhar, de que se eu criar, lei do progresso, ajuda-te, o céu te ajudará, de se eu me movimentar dentro dos princípios da moral, da ética, dentro dos princípios do progresso para todos, não só para mim, porque você tem minério, você não vai fazer só para você, vai fazer para todos. Você tem madeira, não é só para você, é para todos. Você tem a rocha, não é só para você, é para todos. Então, quando se coloca isso em conjugação, né? Você não conjuga só falando, você conjuga agindo, né? Com os outros. Isso te traz uma fé que realmente é válida, que realmente transporta as montanhas, né? E dentro desta fé que transporta montanhas, a gente pode lembrar do genocídio de Ruanda em 94, onde historiadores falam que 500 mil foram mortos. Outros falam 800 mil e tem uns que chegam a falar 1 milhão. Independente se foi 1 milhão, 800 ou 500, se tivesse sido menos de 500 também seria trágico. O genocídio de Ruanda, ele começou, ali ele só deu início à sangria, né? Mas essa violência já vinha se instalando há tempos, através do quê? Do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Porque a colonização da Bélgica, quando chegou, os belgas, quando chegaram, eles começaram a dividir os povos por etnia. Então, Hutus, Tutsis, e outra tribo e outra tribo. Então, vinha no documento essa separação. Os Hutus eram uma maioria naquela terra, e os Tutsis a minoria. Só que os Tutsis, eles eram a minoria, porém, eles tinham, o poder melhor econômico, um poder melhor governamental e um poder melhor cultural. Eram em menor número, mas eram mais preparados. Os Hutus, eles eram a maioria, mas não tinham na sua tribo, na sua etnia, essa questão de estudar, essa questão de buscar novos conhecimentos. E aí a igreja, também envolvida nesse genocídio, a igreja católica, o alto clero, porque o baixo clero, ele ajudava a população, mas o alto clero, o que a igreja quer? Fiéis. Qual o maior número? Tutsis ou Hutus? Então, a igreja permitiu, fez vista grossa para a matança dentro das próprias igrejas. Então, o conflito, ele foi um conflito de etnias, então é um conflito lá regional deles, junto com a colonização belga, junto com a igreja, e é muito mais complicado do que isso. Eu fiz um resumo aqui muito simplista. Mas eu estou trazendo isso para falar da fé de uma moça chamada Immaculée Ilibagis, que escreveu o livro Sobreviver para Contar. Vocês conseguem imaginar 7 mulheres dentro de um banheiro de 2 metros por 2 metros, onde
quando 3 estavam sentadas, 4 tinham que ficar em pé. 91 dias presas neste banheiro. 91 dias sem saber se no outro dia estariam vivas. 91 dias que quando elas só podiam dar descarga quando o banheiro do quarto principal dava descarga. Para quê? Para que os outros não ouvissem que ali tinha pessoas. Então a pessoa que estava guardando elas, que era um utu moderado, estava correndo muito risco, ele e a família. Tanto que ele não contou para ninguém, nem das pessoas da família dele, nem para ninguém. Ele escondeu 7 mulheres, 91 dias, dentro daquele banheiro pequeno. Alimentou elas como podia. E aí, ao invés da Imaculée, uma moça de 23 anos, chorar, espernear, gritar, o que ela fez? Pediu livros. Falou assim, já que eu estou aqui, vou aproveitar enquanto eu estou aqui, deixa eu estudar. Pediu livros para estudar. Orava. Um dia, antes de se vencer os 91 dias, né, foram fazer uma revista na casa porque desconfiaram que havia pessoas ali. E na hora que empurraram o guarda-roupa, que viram aquela porta do banheiro, ela fala que apareceu uma cruz muito branca, iluminada. E que aí, ela não sabe como, os guardas hutus que abriram a porta, eles não enxergaram elas. Eles só enxergaram nada. Ela não sabe nem o que eles enxergaram, na verdade. Então, ali naquele banheiro, elas ouviam as pessoas serem mortas. O Hutu matava o Tutsi, mesmo que fosse esposa, mesmo que fosse o vizinho que viveu a vida inteira. E elas ouvindo aquilo, e elas vendo pela janelinha, sentindo o cheiro da putrefação, né? Então, e ela se deixou levar pela fé. Tanto que é um livro que é muito maravilhoso. Ela sai disso, ainda passa vários outros perigos até estar em segurança, foram vários outros perigos. Mesmo assim, passou por tudo com fé. E quando terminou tudo isso, ela fez questão de estudar outras línguas para trabalhar onde? Na ONU. Para fazer o quê? Para levar fé para as outras pessoas da guerra, desse genocídio, de todo tipo de maus tratos, né? Porque ela sabe que a pessoa que não tem uma fé dentro de si, ela se revolta, ela se perde, né? Ela não se encontra com Deus. Então, ela usa a vida dela para falar, eu passei por tudo isso. E isso daí só serviu para que a minha fé ficasse mais forte, para que a minha confiança no Pai fosse a cada dia, ficasse mais forte. Se eu tivesse morrido nesse genocídio, eu ainda assim iria confiar no Pai, porque nós somos eternos. Então eu achei que é uma história muito bonita, muito tocante, para terminar a palestra de hoje, né? Para deixar essa mensagem de que não nos enganemos. Quando a gente fala de fé em Deus, quando a gente ora, a gente tem que criar intimidade, a gente tem que criar convivência, né? A gente precisa colocar a prece, a oração, como uma forma de sustentação para tudo, para a alegria e para a tristeza. E quando tiver tudo ruim, tenham certeza que é o Pai trabalhando para a gente ficar melhor. Então, é isso, meus irmãos. Eu espero que a mensagem que tenha ficado não seja a minha, mas a do Cristo, a do Evangelho. E assim eu convido a todos para fazermos a nossa prece de encerramento. E assim, envoltos aqui, nessas nuances de paz, de sintonia com o Eterno, de harmonia, é que nós estamos aqui, Senhor, a doar
deste magnetismo, desses fluidos, para que sejam capacitados por tua misericórdia divina e sejam, Senhor, empregados junto àqueles irmãos que o teu coração assim sabe quem é. Senhor, que o teu amor cubra este orbe terrestre e que todas as formas de vida, em qual estágio que estejam da criação, sejam tocados por esta nuance, por esta luz, e todos nós juntos, irmanados em espírito, a louvar a Deus nosso Pai, que é um Pai de amor, de sacrossanta misericórdia e de luz. E assim, Senhor, é que pedimos, proteja nós. Proteja a nossa família, os nossos entes queridos, aqueles que estão aqui, aqueles que já estão no além. Proteja-nos a todos, Senhor, com o Santo Espírito Santo, pois assim estaremos protegidos até de nós mesmos, das nossas iniquidades, transgressões e maldades. Senhor, nos preencha com o teu amor, porque se ficarmos preenchidos de ti, nada mais nos esvaziará. E nos eduque, Senhor, para aprendermos que contigo, para todo sempre, será a nossa verdadeira herança. Que assim seja. Graças te damos. Muito obrigada, meus irmãos, que neste retorno para casa possamos ir em paz, chegar em paz, continuarmos em paz. E até a próxima. Muito obrigada. Aos que estão em casa, aos que vão nos assistir e a todo o plano espiritual. Muito obrigada.